Olá, muito boa tarde a todos. Eu estava a pedir ao IUP para também subir ao palco. Ele disse que também já falou muito e que agora me dava um bocadinho de palco. O palco, em primeiro, é para dar amor e gratidão ao IUP, à Ivone e à Maria e a todo um conjunto de pessoas que eu muitas vezes chamo de transparentes, que são pessoas que, no silêncio, muitas vezes são pessoas que trabalham por detrás para tornar isto possível, e são muitas pessoas que vieram de Lisboa, do Porto, de todos os lados do país, pessoas que com o seu altruísmo, com o seu voluntarismo, estão a contribuir, eu não diria para uma causa, porque a palavra causa acabou-se por banalizar, mas para um movimento que é um movimento que eu acho que é justo, que é sustentável, que é altruísta e que eu acho que também contribui para um mundo melhor. Portanto, para todas estas pessoas que tornaram este evento possível, eu acho que merecem uma salva de palmas. Depois, para partilhar algumas das reflexões que passaram por aqui, de conversas, eu tive alguma, ainda há bocadinho estava a ter uma com o Heitor em que eu pensava que estava enganado, mas afinal convergimos em muitas coisas. E, primeiro, a verdade. E o que é a verdade? Nós, quando começámos por fazer este congresso, de facto havia um propósito muito grande, e nós sabíamos, que era... Este congresso fazia sentido num contexto, e isto é verdade, num contexto de sustentabilidade e também num contexto de promoção de saúde. Devo-vos dizer com clareza que, apesar de ter carinho e respeito pelos animais, nunca foi, e isto é verdade, a ética e o pensamento que vocês têm em relação aos animais. Eu acho que isso vai ser possível, está a ser possível, porque o estado de civilização que temos é um estado mesmo muito primitivo. E esta mudança, que é progressiva, e eu não estou a dizer isto com sensibilidade, eu tenho aqui tenho também um animal doméstico, a Margarida, em que foram os pequeninos que ele apareceu em casa com o carinho, começaram a chamá-lo para dentro, e, portanto, a Margarida já faz parte da nossa família. Mas é para vos dizer uma coisa. Esses dois motivos, só por si, já justificavam este congresso. Depois também foi porque nós sabemos, sobretudo, uma coisa. Uma terra, que eu diria, eu não gosto da palavra moderna, que está muito desgastada, e como dizia o Ionesco, ser moderno é estar ultrapassado, ou seja, temos que estar mais à frente. E muitas vezes, quem estar mais à frente é estar do vosso lado, ou seja, é estar no caminho em que nós estamos, aquele caminho que estamos a traçar, que é, no fundo, um caminho por um mundo mais sustentável. E então, quando começamos com este projeto, foi sobretudo a necessidade de quê? A necessidade de abrir caminhos alternativos de desenvolvimento. E quando falamos em abrir caminhos alternativos de desenvolvimento, é que Paredes de Coura, e esse é o caminho, é uma terra sem paredes, Coura sem paredes, tem que respeitar a diferença. Depois, e o caminho que nós estamos a traçar é muito mais que respeitar a diferença. Nem sou muito de ler entrevistas nas redes sociais, mas li há pouco tempo uma entrevista do Nick Cave, nem é, por assim dizer, um grande pensador, mas é uma pessoa que até gosto muito, e ele dizia que na nossa sociedade estamos a caminhar para as pessoas se separarem e para haver quase uma moral superior sobre os outros. E quando nós sabemos que a liberdade também não pode ser um instrumento ou também não pode ser um fundamento para cometer maldade e para justificar a maldade, mas, sobretudo, a liberdade é um conceito em construção, não é uma herança. E aquilo que vocês estão a fazer é
E o trabalho que se está a desenvolver aqui dentro do Congresso é neste sentido de construir, através da sombra da liberdade ou do sol da liberdade, uma sociedade mais dinâmica e mais aberta. E vocês partem de um princípio: a liberdade não é uma herança, mas é uma conquista de todos os dias. E vocês estão a fazê-lo. Depois também vos devo dizer que aquilo que fala o Heitor do ativismo positivo, um exemplo concreto, eu acho que todas as pessoas que são do movimento vegan e são pessoas com alguma visibilidade social, eu acho que devem dar um testemunho, como o Heitor, a Margarida e muitas outras pessoas. Mas isso não quer dizer que nós temos que ter algum comportamento de uma superioridade moral em relação aos outros. Até porque houve aqui um tema do Congresso. Qual foi o tema do Congresso? O ativismo positivo. Veio o Tobias, vieram uma série de pessoas. É mais através do nosso exemplo. Ainda na sexta-feira eu gozava com o IUP. Eu disse ao IUP, estavas aí com 2 ou 3 senhores e estávamos a falar de ter amigos carnívoros, não era, IUP? E o IUP disse, são meus amigos. E é aquilo que o IUP faz. O IUP aproxima, quebra pontes, traz pessoas para a causa ou para o movimento com carinho, com o exemplo, com ternura. Até porque a intolerância, o que é que cria a intolerância? A intolerância só fecha portas, fecha caminhos, afasta as pessoas. Acho que vou mudar o discurso, que eu já pareço um padre evangélico, não? Mas é mesmo isso. E além disso, o Sérgio já está a dormir. Além disso, acho eu, ninguém tem uma moral superior ou um conhecimento suficiente para não respeitar os outros. E o caminho que nós estamos a fazer é mesmo este caminho de respeito, de construir pontes, de abrir alternativas, de criar modelos alternativos de desenvolvimento e sobretudo, acreditar numa coisa que é, a maior parte, o nosso país está dividido em duas formas, em duas esferas de poder, e são esses que decidem e que fazem. Ou é o governo central, ou são as câmaras. E há uma tendência para as câmaras municipais, ou para as vilas, ou para as terras mais afastadas de Lisboa, de estarem sempre a pedinchar a Lisboa e a dizer que Lisboa é que tem que fazer os modelos culturais e organizar os eventos, e depois numa atitude eu diria quase numa atitude de paternidade, levem lá isso à periferia e deem isso aos parolinhos. É muito melhor, em vez de vociferar contra o centralismo, como se as pessoas de Lisboa fossem más, ou que se Lisboa fosse um papão, criar nós o nosso espaço. É aquilo que nós falamos, criar uma nova centralidade, que é no Festival Vegetariano, que é no Festival Paredes de Coura, que é nos eventos todos que fazemos, em vez de estar a fazer coisas viradas para dentro, fazer coisas para fora e trazer pessoas que nos confrontem, que tragam ideias novas. E é neste contexto que as coisas têm crescido. E têm crescido, sobretudo, porque as pessoas que organizam isto são pessoas que gostam. Ainda ontem eu e o Sérgio estávamos a ter, e eu gosto muito de contrariar as pessoas, mesmo que não tenha razão. Eu dizia, o que nós precisamos é de pessoas competentes. Estou farto da competência, se gosto ou não gosto, não me importa. Eu até saía da Câmara e ia para outra coisa, e ele perguntava-me assim, tu gostas da Câmara? Achas? Não gosto nada da Câmara, aquilo é um trabalho, não sei o quê. Eu gosto é do trabalho a posteriori, porque os dias às vezes são miseráveis. Mas no fundo, nós só não abandonamos aquilo porquê? Porque a gente gosta, que é aquilo que é o trabalho que o IUP e a Ivone e todos aqui, toda esta gente faz, porque gosta. E são pessoas, os conferencistas, os palestrantes e as pessoas que vêm de todo lado, vêm porque gostam. Alguns até perdem dinheiro para vir aqui. Mas porque gostam de participar, porque gostam de estar junto de nós. E o que nós prometemos é cada vez mais dar passos significativos, seja por que razões for. Agora o que nós sabemos, e este ano o tema central foi a sustentabilidade, para onde o mundo corre, isto não é sustentável. E como ontem dizia uma palestrante, dizia que nem é o problema do planeta, que o planeta, a natureza tem uma capacidade de regeneração acima da média.
Não é isso, o problema somos nós. É a própria humanidade que está em perigo. E agora cada um de nós, e isto é que é importante e é quase para encerrar, cada um de nós tem que fazer o seu papel. Porque ela depois dizia outra coisa que era, e isto não muda muito porque os políticos não ajudam. Isto não é uma grande novidade, demorou tempo a descobrir. Mas nós também temos que ter uma coisa em consideração, que é, os governos da Escandinávia são porventura melhores, ou dizem, porque a sociedade civil também é mais dinâmica, mais interventiva. E vocês também não esqueçam que ainda não foi há muitos anos, o nosso país teve 48 anos desligado, sem energia. Foram 48 anos de ditadura. O que nós temos que fazer é que a sociedade civil é que deve ser o agente transformador. E a sociedade civil tem um poder que eu diria incomensurável. Porque é aquilo que mostra aquilo que nasceu aonde? Este movimento não nasceu da Câmara Municipal. Este movimento nasceu da sociedade civil. E a sociedade civil é que tem esta capacidade de transformar. Não acreditem. O mundo avança e muda graças a gestos de pessoas simples. Não são os heróis. Os livros de história dizem que, de facto, são os heróis. Ou são determinadas personagens históricas, mas as personagens históricas muitas vezes são consequência dos movimentos sociais e têm um suporte popular. Portanto, é a sociedade civil que tem que transformar e fazer pressão sobre o poder político. E por isso eu acredito em vocês. Para terminar, a Maria José há bocadinho dizia assim, que o nosso caminho não é fácil. Nós também sofremos pressão, porque, vejamos, em Paredes de Coura há um modelo de produção tradicional, e vocês podem ir aos pontos mais altos da paisagem protegida, e há um modelo de produção, económica, seja produção de carne, mas é um modelo que eu diria que é um modelo que para já ainda é sustentável e é biológico, certo? É um modelo que ainda presta um serviço de ecossistema. E nós temos duas formas. Ou utilizamos esse modelo tradicional e nos achamos e consideramos que somos mais progressistas, ou vivemos com esse modelo e procuramos, em vez de estar a criar problemas à gente simples, que até tem um modo de produção biológica, através da educação, é esse ponto que eu queria chegar. É mais importante não hostilizar, muitas vezes até convencer através da pedagogia, do amor, da ternura, e nestes pequeninos que estão aqui. Porque quase tudo que acontece em Paredes de Coura, os pequenitos estão envolvidos. E então, eu acho que podemos conviver, acho que podemos mudar, acho que podemos transformar dentro deste contexto de uma pedagogia e de um ativismo, que eu diria, de um ativismo do amor, através do instrumento maior. E o instrumento maior é a educação. Portanto, IUP, para no próximo ano, também pode haver de que forma é que nós podemos transformar o mundo com base na educação e de que forma é que as ideias que nós temos e que vocês têm em relação a este caminho que estamos a trilhar, de que modo é que a educação também pode ser um tema que esteja presente. É o desafio que te lanço. E agora queria que viesses aqui ao palco para também, e os meus colegas, os vereadores, toda a gente que venha aqui ao palco, porque isto é um trabalho coletivo e de muita gente. Obrigado por esse desafio, porque sim, Venham vocês também. entretanto que os outros vão montar nas escadas, 5 anos atrás tivemos um desafio a organizar esse congresso, não tivemos ideia como fazer isso, agora com esse novo desafio, nunca faz ideia como fazer isso. Só um bocadinho.
Fazemos uma palestra. Cada um de nós tem ideias, podemos falar, podemos trocar ideias e podemos formar mais ideias e depois concretizar, porque é verdade, Vitor, para mim também, os jovens têm o futuro, porque o mundo futuro é seu mundo e eles podem fazer sua escolha e temos que educar as crianças por poder fazer sua escolha em plena consciência. Agora, equipa, porque esse desafio de 5 anos atrás até agora seria impossível, antes de tudo de mim e Ivone, mas nossa Ricardo, não são todos aqui. Sim. Transparentes. Mas você não imaginem que durante um ano essa equipa são pessoas que têm um trabalho de dia e talvez um trabalho muito pesado e fora desse trabalho, durante as férias, durante os fins de semana, trabalhar por organizar esse congresso. E eu acho que isso merece muito palmas de vocês. Quer dizer uma coisinha? Não, acho que é tirar o chapéu a esta equipa. Eu fui só apenas mais aqui a cara e dei algum apoio. Temos aqui a Letícia que fez o planeamento em conjunto com os Kitchen Dates, com o resto de toda a equipa, a Ana, a Inês, muitos deles estão ali a trabalhar ainda, a Maria, que está gravidíssima, os Cocoon Cooks, muitos de vocês também já conhecem, que tiveram cá o ano passado, a Joana, que é uma máquina terrível de animais de rua, a Joana do Centro Cultural também, mais uma vez, se virem pessoal com t-shirt do Cora Vega ou com uma etiqueta, deem-lhe um abraço, porque realmente foi mesmo um trabalho muito árduo, mas que deu muito gozo a toda a gente aqui. Muito obrigado.